Boa noite, igreja. Graça e paz. Top, não? Aleluia. Tempinho de chuva, tempinho bom, tempinho de frio. Deus é bom. Alguns falam que gostam de frio, outros falam que não gostam. Mas, meu irmão, eu aprendi algo. Eu preciso celebrar todas as estações. O problema não está na estação, o problema está em nós. A gente não se adequa à estação porque a gente está errado. Porque a estação sempre foi estação. O frio sempre foi frio, o calor sempre foi calor. Então é a gente que tem que se adequar à estação que Deus preparou para nós. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: o erro não está na natureza, está em nós. É como eu me cuido no frio, é como eu me cuido no calor. Ah, o calor está aí, a pressão cai, a gente fica desidratado porque a gente não tem hábito de beber água. A gente fica doente porque a gente não tem costume de comer coisas saudáveis, aumentar a imunidade. Sai do banho sem camisa, sai do banho com o pé no chão. Então, aí pede para Deus, Deus cura. Aí Deus vai ouvir uma oração dessa. Aí o Senhor fala, Oreiudo, se cuida. Né? A gente tem que se cuidar. Então, a gente tem que cuidar do templo do Espírito. A gente celebra com tanta alegria aqui na igreja, mas a gente não preserva aquilo que é eficiente para a nossa adoração, que é o nosso templo, né? Aqui, o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você, você precisa cuidar da morada dele. Tem uma música que fala, adoradores, né? Não sei o nome. Eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o seu altar. Olha que tremendo. Eu preciso ser a casa favorita do Espírito Santo, irmão. E eu preciso cuidar disso, amém? Então você precisa aprender a celebrar em todas as estações. Não reclamar por causa da chuva, não reclamar por causa do frio, não reclamar por causa do calor, não reclamar porque o trânsito está intenso. Não, irmão, celebra. Tudo isso aconteceu, amém? Tudo isso aconteceu porque o ser humano, ele trouxe o padrão dele naquilo que Deus criou. Deus criou a terra e os céus de uma forma, e a gente vai se adequando e a gente vai dando o nosso jeito para sobreviver na terra. Então, vamos colocar mais carro, vamos fazer mais isso. Então, se a gente pode andar de bicicleta, por que a gente não anda? Eu não tenho bicicleta e eu preciso comprar. E aí eu falo, minha esposa está aqui, deixa eu mentir, eu ganhei uma bicicleta um bom tempo. Né, um sorteio do Dia dos Pais na padaria aqui da Mutinga. E eu andei com ela da garagem até o fundo da casa. E vendi ela. Tá errado? Tá. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou templo do Espírito. Amém? Aí você fala assim, mas eu vou subir, o corpo glorificado. Vai nada, irmão. Se não cuidar, você vai ficar assim mesmo, caco velho. Amém? Então, vamos imaginar aqui, é uma coisa que pode doer o seu ouvido, né? Quando você vai fechar os olhos aí, né? Todo mundo vai fechar os olhos um dia, amém? No dia que Jesus vier, você não vai sentir, você vai estar na glória já, amém? Mas olha, irmão, vamos estar pronto quando Jesus voltar, né? Tudo quanto é forma, aí a gente vai estar com o templo do Espírito perfeitamente. O Senhor fala assim, esse aí cuidou daquilo que eu criei, né? Aí o Senhor Jesus volta e fala assim, nossa, chegou nesse estado. E aí olha para o pai, e aí pai, leva? Leva, né? Fazer o quê? Não, meu irmão, vamos cuidar, amém? Então, declaro cura sobre você em nome de Jesus, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre os seus parentes, sobre os seus filhos, sobre as crianças da igreja, amém? Eu tenho certeza que boa parte das pessoas não vieram, porque pode ter sido, né, enfermidade, por causa do clima, não sair com criança. É prudência também. Mas tem que ir no frio. Não, irmão, calma, não é assim também. Ninguém pede para você sacrificar vir ao culto, mas o esforço é muito bom. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Você é livre para dar glória a Deus, um aleluia. Tivemos alguns cultos aí muito maravilhosos. Nosso pastor e amigo Abrão Pessoa, né, veio aqui ministrar para os casais a Santa Ceia. Foi uma Santa Ceia transformadora. E isso sacudiu muitas pessoas dentro da nossa igreja. E não só a Santa Ceia tem que sacudir você, mexer com o teu emocional, mas a palavra, ela tem que sacudir você todo o tempo. Mexer com o teu emocional, mexer com o teu espiritual. Porque ou a gente se ajusta de... Amém? E é necessário que a gente se ajuste ao padrão da palavra.
Mas tem algumas coisas que a gente está num padrão que tem que mudar. Tem algumas coisas que a gente não mudou ainda. Mas Jesus veio para mudar e modificar esse padrão. Padrão da doença, como nós oramos hoje, né? Qual é o padrão? A gente está lá doente, a gente verbaliza a nossa enfermidade como se fosse um troféu. E aí, como é que você está? Nossa, cara, estou com uma garganta, cara, você não tem noção. E aí, você foi no médico, vixe, eu estou tomando isso aqui, remédio, isso aqui, não sei o quê, sinduite, caduite, menuite, um monte de lista de remédio. A gente tem prazer de falar do remédio que a gente está falando, das doenças e dos problemas. Não só da enfermidade, mas a gente sempre fala do processo que a gente está vivendo, do que a gente já viveu. Tem muita gente que usa o seu passado e ela usa todos os dias o passado dela para falar o que ela sofreu no passado. Como se isso mexesse no emocional daquela pessoa e a pessoa tivesse uma dó, uma pena dela. Como se mudasse a história dela daqui para aquele dia, em diante. E não é assim. E a gente endeusa, na verdade a gente fica endeusando algumas situações na nossa vida e não estamos adorando o Deus verdadeiro. Estamos ainda num processo de transformação e de mutação. Vamos falar que ainda a gente está como um crente mirim, crente júnior. A gente ainda não entendeu o propósito da Bíblia sobre as nossas vidas. E quando você entende o padrão da palavra, por que Jesus veio à Terra, há um processo de mudança de mentalidade. Eu não vou numa igreja para procurar um lugar para me sentir à vontade. Eu vou na igreja porque eu tenho que mudar a minha vida. Eu não vou procurar uma igreja porque ela tem luzes legais e os pastores são top. Eu vou na igreja porque eu quero me aliançar com Jesus, porque Ele fez por mim. Eu vou na igreja porque eu quero celebrar a minha salvação. Eu vou na igreja porque eu quero determinar a cura sobre a minha vida. Eu vou na igreja porque eu quero mudar o meu caráter e tirar o meu orgulho para liberar perdão das coisas do passado. Você entra na igreja para você mudar e modificar o seu estilo de vida, radicalizar o seu estilo de viver na terra. Ser cristão é uma mudança radical que requer renúncias. E as renúncias começam em pequenos detalhes, e a gente às vezes deixa esses detalhes de lado, e a gente pega as coisas que são mais graves, e aí a gente fala assim, eu bebia. Cara, parou de beber, mas continua ainda pensando na vida do passado. Você pode largar alguns vícios, mas se a sua natureza não mudar, nada vale. A mudança é radicalizar tudo. É a mudança de direção para onde você anda, onde você pisa, o que você fala, como você se veste e como você chega na igreja. Você pode ir nessa igreja, você pode ir na outra igreja, se você não entender o propósito de estar dentro de uma casa de adoração e entender quem é Cristo na sua vida, você vai estar pingando em várias igrejas. Palavras proféticas vão chegar sobre a sua vida, palavras de exortação vão chegar sobre a sua vida, você vai fazer uma teologia, você vai fazer um discipulado, mas se você não quebrar algumas coisas na sua vida, não mudar as direções e mudar radicalmente o que você é em Deus, nada vai valer. Palavras de teologia, palavras de ensinamento vão penetrar dentro de você, mas elas não mudam você. São só conhecimentos para a sua cachola. Mas quando você entende que você veio na igreja para entender quem é Jesus e quem é Deus para você, Deus se revela a você e Ele revela logo o propósito para a sua vida. E a jornada, o destino, os milagres, o que Ele quer te abençoar, o que você já tem de direito, Ele revela tudo para você. E revelar, meu irmão, é abrir o livro da palavra e Ele, através do Espírito dEle, revelar no teu espírito que você é uma boa pessoa. Mas, quando nós estamos ainda num processo de mudança e ainda a gente não mudou algumas coisas, o diabo, ele trabalha naquilo que ainda não mudou para fortalecer, para você não mudar essa estrutura, para você não radicalizar essa mudança. Colocando o que sobre a minha vida, pastor? O que você quer dizer essa noite sobre a minha vida, pastor? É que a gente tem um padrão e a gente busca esse padrão e a gente endeusa este padrão do mundo nas nossas vidas. Então o diabo fortalece isso, transformando um grande gigante, um grande muro, onde que é impossível derrubar, é impossível mudar. Eu sempre ouço pessoas dizendo, eu falo assim, para o senhor é fácil, mas para mim é muito difícil. Não, não é, cara, já usei droga, já bebi, já me prostituí, já fiz de tudo, quer mais? Eu falo um monte de coisa para você. Então não é desculpa, e eu sempre falo que o bem menos lucrativo do ser humano é a desculpa. Então pare de endeusar as suas desculpas e comece a se radicalizar na palavra. Ser crente é ser chato. Olha para o teu irmão e fala assim, ser crente é ser chato. Não é com as pessoas, mas é com o cenário.
O crente não aceita qualquer coisa. Ele luta pelo melhor. Aleluia. Quando eu não me radicalizo na palavra, eu aceito qualquer coisa. Qualquer vento de informação eu pego. Qualquer informação de outra pessoa eu pego e eu fico perdido. Mas quando eu tenho a palavra no meu coração, quando eu entendo quem eu sou em Deus, nada me tira do foco. Porque mesmo que a palavra venha aqui, eu posso estar desatento ao momento dentro do culto. Naquela hora eu me desconectei por alguma coisa, mas eu me conecto de novo. Me conecto com o Senhor. E o Senhor revela a sua palavra e Ele me dá a direção. Não é conectar com a palavra só pelo culto, meu irmão, é conectar com Deus. Então, quando Jesus veio à terra, hoje eu estava assistindo desenhos bíblicos na Record, aqueles desenhos antigos, né? Histórias bíblicas. Eu assistia na época que a minha irmã era pequena. Minha irmã Vanessa era pequena, eu assistia na casa da minha mãe quando eu era solteiro. E eu era fora da igreja. E eu assistia aqueles desenhos, os desenhos falavam comigo. Desenho fala com aquele que quer, meu irmão, mudar a sua história. Mas eu não tinha força. Por que eu não tinha força? Porque eu olhava o padrão do mundo e era bom, mas era momentâneo. Mas eu olhava o padrão da palavra, podia radicalizar minha vida e mudar de uma vez por todas, mas custaria amizades, custaria a minha convivência com amigos, custaria aquilo que eu estava experimentando, que era novidade para mim. Então os desenhos essa manhã, eu olhei sobre José, eu olhei lá o desenho, assisti o desenho sobre o nascimento de Jesus. Eu olhei a história de Jesus quando ele foi até o Jordão ser batizado pelo seu primo João. O desenho, irmão, até o semblante do anjo que se manifestou a Maria e Isabel para anunciar o nascimento das crianças. Até o semblante do anjo era um semblante de glória. Um desenho, irmão. Se um desenho mexe com uma pessoa, o que dirá o Espírito Santo de Deus não pode mexer com você essa noite. Quando você quer muito ser tocado por Deus, Deus vai falar com você de multiformas, pelo desenho, pela uma criança rabiscando, pela televisão, pela uma música, pelo solo de uma guitarra, mas hoje você precisa ouvir o que Deus tem para você. Aí, eu olhei, eu assisti o desenho e o Senhor falou no meu coração, no meu espírito, que Jesus, todo mundo sabe, mas eu gosto de falar isso. Jesus veio para mudar o padrão da convivência das pessoas. As pessoas sobreviviam na terra. Outras viviam. Ele veio para dar vida. Ele não trouxe mais doença. Jesus não trouxe mais, porque Ele nunca trouxe. Ele não trouxe enfermidade, Ele trouxe cura. Ele trouxe alegria, Ele trouxe festa, entregou o filho à viúva, Ele trouxe uma nova história para a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha daquele homem da sinagoga, Ele fez coisas maravilhosas e extraordinárias, ressuscitou seu amigo ao quarto dia, Ele passou dos padrões naturais do homem, da lei. Deus é um Deus poderoso, meu irmão, que Ele quebra padrões humanos para manifestar o padrão do reino. Então Jesus está aqui, numa manifestação do seu Espírito para esta igreja hoje. Para você que está assistindo, achando que toda igreja é igual. Todo lugar é igual com a tua ótica. Todo lugar é igual com a sua ótica, porque pessoas feridas e ofendidas, elas veem os mesmos cenários em todos os lugares que elas forem. Pode ser um Éden de igreja, vai ser pior igreja. O problema não está no lugar, está na sua ótica. O problema não está nas pessoas, às vezes está em você, que você está com o teu coração ferido. O problema não está na palavra, está falando porque conhece a minha vida. Não, irmão, não estou pregando diretamente para você, eu estou pregando para mim também. Então, quando Jesus ele entra na terra, Ele com uma personalidade tão poderosa, tão maravilhosa, tão cheia de santidade, Ele começa a mudar o cenário físico das pessoas. Um cego precisava enxergar e viver de novo.
Jesus nunca perguntou para as pessoas o que eles fizeram. Estavam lá, os discípulos perguntavam, por que ele está assim? Porque ele cometeu pecado, ou a família, ou o que aconteceu? Jesus não estava preocupado com o que eles fizeram, Jesus estava para pregar a palavra, para mostrar para eles, você quer radicalizar a sua vida? Se você quer radicalizar, pratica a sua fé, você volta a enxergar e você será salvo. Aí olha o leproso e fala assim, vai lá, você vai ser salvo e vai ser curado. Pega o paralítico, vai lá, você será de novo curado. E você vai voltar a andar e será salvo. Era o padrão que Deus queria para a terra. Então a identificação dos milagres, lá dos evangelhos escritos, é para o apontamento para você viver essa realidade lá, hoje, no dia de hoje. Você não entendeu? Os milagres que aconteciam lá, tem que acontecer hoje também. É que a nossa fé é limitada, então a gente quer pequenas coisas, um aumento salarial. A gente quer pequenas coisas, eu quero comprar uma casa financiada. Então não é que são pequenas coisas, mas acaba sendo pequena para Deus. Grandes milagres, meu irmão, é você parar de endeusar a sua enfermidade, parar de endeusar os seus problemas. O grande milagre é você radicalizar a sua oração e a sua fala. Para de falar o problema, porque ele vai criar vida. Você vai criar um monstro dentro de você. E aí o monstro não consegue ficar dentro, porque ele se torna grande, ele quer sair para fora. Quem assistiu já o Avengers? Os Vingadores. O Hulk era o pequenininho, né, do grupo. Era pequeno? Era o cara grande. Mas era um cara pequeno, não era? E o que fazia ele sair do plumo? Irritação. Qualquer tipo de situação já trazia. O cara se transformava num gigantão. Hulk esmaga. Tem crente aqui que cai querendo esmagar a esposa, esmagar o marido, esmagar o chefe, esmagar o líder da igreja, esmagar a igreja, esmagar Deus, sei lá, irmão. Quer esmagar o problema. Eu não vejo aquela vizinha que coloca aquele funk, aquele samba, aquele pagode. Quero esmagar ela. Você vai ser esmagado. A palavra está esmagando. Então, o monstro não pode reinar dentro de você, porque você é morada do Espírito. Você é pequeno, mas você se torna grande em Deus. E aí em Lucas 13 mostra um cenário muito interessante agora, de uma mulher, no verso 10, e vamos ler até o 13. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, ela vendo Jesus, chamou assim e disse-lhe: mulher, tu está liberta da tua enfermidade. E ele colocou suas mãos sobre ela. Quem colocou a mão no irmão aí hoje? Aleluia, autoridade, amém? E ele colocou as mãos sobre ela, e ela imediatamente, ela se endireitou, glorificando a Deus. (18 anos). Ela estava curvada, 18 anos. A Bíblia não revela a idade dela. Mas se 18 anos ela está curvada, então mostra que ela teve um período também de andar. Porque senão fala que ela estaria desde nascença. A Bíblia é muito clara nisso. São 18 anos curvada. 18 anos num padrão que ela se conformou com isso. Nós estamos nos conformando com situações nas nossas vidas. 18 anos estamos prostrados, curvados no meio da falta de liberação de perdão. 10 anos, 5 anos, 2 anos,
mágoa da igreja antiga, mágoa do pastor, mágoa da liderança de jovem, mágoa da irmã da intercessão, mágoa da mãe, mágoa do primo, mágoa do ex-marido, do noivo que largou, que não sei o quê. Tudo a gente vai carregando. Cuidado que quando você começa a carregar, na sua zona de conforto, vai revelar o Deus que você serve. O que você carrega pode revelar aquilo que você endeusa. E você revelar o que você endeusa, que está endeusando, é o problema, é a mágoa, é a falta de perdão, é a doença, a enfermidade. E essa mulher está andando agora 18 anos. Jesus chega para mudar o padrão dela. Ninguém pode carregar por muito tempo uma enfermidade. Ninguém pode carregar uma marca, uma mágoa. Essa mulher perdeu perspectiva na vida dela. Ela perdeu a visão dela. Ela não conseguia mais viver normalmente no meio da sociedade. Mas ela se conformou com isso por 18 anos, irmão. A Bíblia não fala, mas quem sabe, ela até buscou alguns resultados para ela, mas nada mudou. E você? Por quanto tempo você vai continuar carregando este padrão que você acha que é Deus que colocou sobre a tua vida? Deus está permitindo eu carregar isso porque Ele está me fazendo ser provado. Alguém já falou isso? Eu vou levantar minha mão. Eu estou passando por isso que Deus está colocando eu na prova. Eu vou dar um espirro de crente. Mentira! Deus não põe ninguém à prova. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não põe ninguém à prova. Quando Jesus veio e ouviu essa mulher andando nesse lugar, e ele chamou ela e imediatamente ele liberou uma palavra profética de cura sobre a vida dela. A Bíblia está dizendo assim, vocês estão comigo? Vendo Jesus, chamou assim e disse: mulher, tu está liberta da tua enfermidade. Olha o teu irmão e fala assim: essa noite você está liberto da tua enfermidade, que te prostra, que te põe para baixo. Em nome de Jesus, fica reto na presença de Deus e tudo vai bem na sua vida. Aleluia. Mas e aí? É isso, pastor. Eu coloquei uma frase aqui. Cuidado, pois aquilo que você se prostra denuncia a quem você serve. Naquilo que você prostra, denuncia aquilo que você serve. A tua enfermidade, a vontade de falar das pessoas revela o Deus que você está servindo. Está entendendo? Ai, que Deus? Se não é Deus, é quem? É, irmão. Está com medo de falar? Aí o pessoal fala assim: diabo. Está com medo dele? É o diabo. Ai, não posso falar. Ai, Jesus. Tem que falar, expor ele. Porque ele tem exposto as pessoas. Expõe ele ao ridículo hoje. Ridiculariza ele hoje, mudando a sua vida. Radicalizando o seu padrão de servir a Deus. Aleluia. Então quando Jesus veio, ele veio para mudar o padrão. Tanto no dia, porque os caras falaram assim: ah, é sábado. Dia de Shabat, não pode. E não pode o quê? É Jesus, meu. Jesus pode tudo, tudo é possível aquele que crê. Não é dia de culto que vai trazer cura, na sua casa também vai vir cura. Fica esperando o momento de quinta-feira ou domingo. Não, eu vou lá porque Deus vai usar o pastor para orar pela minha vida. Deus vai falar através do pastor, amém. Ele vai falar com você, mas a autoridade está sobre a sua vida. Ele vai curar você amanhã, ele vai curar você na terça, ele vai curar hoje à noite, ele vai falar com você na madrugada. Deus quer ter relacionamento com os seus filhos. Deus criou a terra e deu o governo na mão de dois. Adão e Eva, domine tudo, tudo é de vocês, domina lá. Era um padrão. Foi quebrado esse padrão. Não foi quebrado? Esse padrão foi quebrado.
Deus desistiu da humanidade? Não. Ele já tinha um plano para um novo padrão. Só que precisava quebrar um padrão agora dentro da natureza do velho homem. Jesus veio para mudar a história da humanidade através das curas e os milagres. E essa mulher curvada mostra a identidade da humanidade que estava curvado ao pecado. O povo estava curvado à sentença de morte, o povo estava curvado à falta de dinheiro, curvado na enfermidade, apontamento para os dias de hoje também, curvado a um meio político, sei lá como, meu irmão, mas a sociedade estava curvado ao padrão maligno, ao governo de Satanás. A figura desta mulher se levantando, Jesus dando a ordem, é a humanidade reconhecendo a pessoa de Cristo, se erguendo de volta, olhando para os céus e vendo que aquele que deu o governo, Deus devolveu a autoridade sobre as nossas vidas. Essa noite, esta igreja precisa se levantar de 10, 5, 20 anos, que está prostrada a uma situação, e erguer uma voz de autoridade e dizer: eu vou dominar a situação agora. Quando Jesus levantou esta mulher, quebrou algumas culturas e outros foi indagado. Os homens das leis estavam presos ao sistema. Não entenderam, quem é esse cara para fazer isso aí? Não é o quem é esse cara, quem é ele? É Jesus. Não era um mago, não era um feiticeiro, não era um profeta, era o Salvador. Não era um marqueteiro, era Jesus. Ele veio para mudar o padrão. O homem criou um padrão, Jesus veio para mudar o padrão. Não, vai ser o padrão do meu Pai, aleluia. Então agora nós olhamos a figura dessa mulher e podemos nos identificar com ela. Como você tem vindo à igreja? Como você tem adorado o Senhor? Como você tem devocionado a tua vida a Ele? Como você tem aplicado a sua vida de louvor a Ele, de adoração? Servimos Deus para os da casa, para os fora da casa, os que são serviçais da casa, que são voluntários. Dedicamos o nosso tempo só nos dias de culto? Dedicamos no padrão só quando há uma agenda? Quando há uma festividade, somos mais intensos? Isso é um comprometimento, não é uma obrigatoriedade, é um comprometimento. Eu me coloco à disposição para fazer. Eu estou comprometido em fazer algo para a igreja. Eu, como pastor, eu tenho um compromisso de trazer a palavra e administrar essa igreja, cuidar das ovelhas, orar por elas, eu e minha esposa, mexer com outras áreas da igreja, parte contábil, parte financeira, a gente administra um monte de coisa da igreja, a gente administra grupos de gestões, a gente administra tudo. Paralelamente com a liderança, a gente administra tudo. Agora imagina se eu agora coloco um padrão na minha pessoa e falo assim: eu não quero mais fazer. O que acontece? Não vou mais para a igreja. O que acontece? Não quero mais estar na igreja. O que acontece? Você vai olhar e a primeira coisa que você vai perguntar para o irmão: o que aconteceu com o pastor? Por que o pastor não está vindo mais para a igreja? Aí começa a vir as perguntas, né? Abre precedente para as pessoas começar a fazer as perguntas. Não é legal e não é saudável. Então, irmão, você é aquilo que você faz. Você revela quem você é em Deus através das suas atitudes. Então, o que eu sou em casa e o que eu sou aqui revela quem eu sou lá fora. Às vezes você ainda não se revelou a Deus, porque você não se encontrou ainda no padrão de Deus. Então, ninguém é obrigado a nada. A Bíblia não te obriga a nada. Olha para o teu irmão e fala: a Bíblia não te obriga a nada. Mas ela tem coisas boas. E não são poucas. São muitas. Então, o pastor Luciano está na igreja. Na intensidade, buscando, rala, puxa para cá, puxa para lá, fala, e aí você vai começando a se adequar. E aí você agora não olha mais o seu padrão, você agora olha o padrão de Deus. Aí você fala assim: cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar minha oração na minha casa. Porque tem homem que nem ora no café com a esposa, não ora nem na janta, não ora junto antes de dormir. Cara, você não pode ser um crente no dia de culto.
Você tem que ser cristão na sua casa antes. Governa bem o seu lar e seja um cabeça na sua casa para governar bem as coisas de Deus. Tem mulher que não tem marido, mas governa muito bem a sua casa. Por isso que Deus tem levantado pastoras. Porque o homem está afrouxando. Está entendendo? O homem está afrouxando. Confiando mais na mulher trazer o sustento do que ele mesmo buscar o sustento. Tem crente aqui, viu? Então Jesus olhou essa mulher na figura da humanidade. Povo curvado, um povo que se acomodou, um povo que está satisfeito com a vida que está vivendo. A zona de conforto te coloca num paraíso de falsa sensação. A zona de conforto te coloca num lugar de deserto que tem uma miragem de um lago e coqueiros para fazer sombra. O diabo é um falso artista que pinta um belo quadro para você, mas na verdade não tem assinatura de autor. Ele faz cópias. Para enganar você dizendo que Deus pediu para te entregar, e não é. Deus não te entregou nada. Mas o verdadeiro artista, que desenhou os céus e a terra e formou a humanidade à sua imagem e semelhança, ele disse: eu vou colocar o melhor dentro deles, o meu espírito. Então ele veio para mudar o padrão. E por que você não pode mudar o teu padrão? Essa noite eu quero convidar você a mudar o teu padrão. Abra a sua Bíblia em Efésios 1:3. Vocês estão comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vai abençoar, que nos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse verso, esse capítulo, esse versículo, é a realidade de quem você é em Deus. Deus não vai fazer, Ele já fez. Então você já é curado, você já é próspero, você já é saudável, você é alegre, você é bonita, você é bonito, você é bem-sucedida, você é bem-sucedido, porque Ele já abençoou no lugar mais seguro da terra, do universo, nas regiões celestiais. Por quê, irmão? Porque o diabo não pode tirar isso de lá, porque lá é o banco central do Senhor, o caixa forte. Então, Jesus mudou o padrão desta mulher, já transferindo essa identidade para ela. Já te abençoou, porque aqui você vai se endireitar, mas toda a sorte de bênção já está comigo lá, junto com você lá. Mulher, você já está com toda a sorte de bênção abençoada já. Jesus morreu na cruz, meu irmão, para endireitar o povo, para erguer o povo, e derramar, e despencar, e derreter bênçãos sobre o seu coração, aleluia. Romanos 12:2, abra para mim aí. Gosto muito dessa passagem. Romanos 12:2. Saia da zona de conforto, olha o que a Bíblia diz. Põe na NVI, por favor. Não se moldem ao padrão, mas transformeis pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa aí. Vamos trabalhar nesse versículo agora para você ser crente, amém? Você quer trabalhar esse versículo na tua vida? Então para de se moldar o padrão do Deus que não é Deus. Para de endeusar a enfermidade. Que prazer é esse de sadomasoquista? Torci o pé, ai, torci o pulso, ai, ó, engessei. Traz a tala aqui que eu dou um... O pessoal fala, eu estou com uma enxaqueca há 10 anos, caramba, tá 30 na igreja e não foi curada.
Está errado, cara. Você está aceitando. Você está revelando o Deus que você serve. Você está servindo a enxaqueca. Ela tem mais destaque na sua vida do que Jesus com a cura. Eu sou um cara que quando a gente vai fazer comida em casa, que horas são? Vai dar 8 horas já. Diga comigo, relógio jaz do maligno. Eu sou um cara que quando a gente vai fazer comida, se tiver arroz, calma irmão, não me julga, tá? Você é crente, amém? Arroz de sobra, né? Sobrou uma taxinha lá de arroz assim. Eu separo, eu pergunto pra ela se ela quer, ou ela vai lá e esquenta e refoga pra comer de novo, né? Eu sou o cara que gosta de comer arroz fresco. Eu tiro e faço arroz fresquinho. Quem é comigo assim? Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Bendito é a tua bênção, Pai, que já está nas regiões celestiais. O Senhor colocou pessoas ao meu lado, fiéis, aleluia. Amém. Vamos lá. E aí, para você fazer algo fresco, tem que tirar o que é velho, não é? Misturar vai ficar bom? Não. Mas tem uma irmã, minha esposa, que ela tenta me enganar. Ela faz arroz fresco e joga o resto em cima. Aprendeu com a sua mãe, mas não vai trazer padrão da tua mãe lá. Não pode, eu sei. Mas fresco é fresco, né, irmão? Quem gosta de coisa fresca? Só não crente fresco, né? Glória a Deus. Vai, vamos lá. Não se moldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? A gente olha como pecado. Só o pecado. Ah, o mundo me sucumbe, o mundo... Não, irmão, o padrão do mundo é a enfermidade, é verbalizar a enfermidade, é a falta de dinheiro. A gente tem picos de estar bem, não estar, a gente revela, infelizmente, quem a gente está servindo e como o nosso estado emocional está e o nosso estado espiritual também. Não se molde ao padrão do mundo para as pessoas terem pena de você. Você não pode mudar a sua vida em prol de uma pessoa, porque a pessoa quer te ver bem, você vai mudar para padronizar o que ela quer que você seja. É a Bíblia que está mostrando qual é a direção e o seu destino. Deus tem um propósito para você e você precisa entrar nesta jornada, nesta caminhada, neste trem, nesta locomotiva, nesse trem-bala, o que seja, mas você vai, meu irmão, para o seu destino, para o seu propósito, você vai chegar no lugar que você tem que chegar, mas se você estiver moldado ao padrão do mundo, você vai para lugar nenhum. Vai ficar numa rotineira de entrar em igreja, vai pegar todas as filas de oração, vai chorar todo o culto, e vai continuar a mesma pessoa. Mas quando você decide na sua vida mudar radicalmente a sua vida, aí você entra na outra parte. Mas transformei a minha mente, renovando ela dia a dia, para poder experimentar e comprovar, experimentar e comprovar. Você só não vai experimentar, irmão, você vai experimentar e comprovar. Vai colocar a prova, vai comprovar, vai olhar para a situação que você vivia e algo novo, porque você renovou a sua mente. Então você se levantou, porque Jesus veio para mudar o padrão. Olha, esse padrão do mundo. Então não se conforme, porque é pouco, é raso, é insuficiente para você. Mas o meu padrão é maravilhoso, é transbordante, é abundante. Então você vai renovar, e quem renova, entende e recebe. Quando você renova a sua mente, o que é renovar a mente? Renovar a mente, você não deixar o padrão da sua vida antiga entrar na sua convivência com Cristo. Que a gente quer aceitar Jesus, mas a gente quer os hábitos do mundo ainda dentro da nossa vida. Entra no relacionamento conjugal e a gente tem um hábito do passado que é trazer para dentro do casamento. A gente quer viver uma vida de identidade, então a gente trabalha numa empresa, quer servir a igreja, a gente quer fazer da igreja uma empresa. E aí a gente não se conforma com a situação espiritual, a gente não aceita, a gente quer mudar, a gente quer ter o nosso jeito de mudar as coisas, então a gente vai se conformando com as coisas do mundo, onde a gente não cria estabilidade na presença de Deus. A instabilidade, meu irmão, é desequilíbrio, porque você está sendo ainda levado por situações do padrão do mundo. Essa instabilidade te coloca, meu irmão, à prova.
Mas hoje você vai colocar à prova o que Deus vai te dar. Você vai comprovar o que Deus está dando e aquilo que você recebeu do mundo. Você vai olhar que aquilo lá é muito inferior, irmão. O que Deus está dando para você é muito superior. Aleluia. Aí diz assim, olha só. Transformeis pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Não é a sua, é a dele para você. Coloca o dedinho no irmão e fala assim, ó, o padrão que Jesus veio mudar é para mostrar para aquela mulher e apontar para você hoje e dizer para você que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não traz frustração, não traz tristeza, não traz enfermidade, não traz fracasso, traz vitória, traz sucesso, traz equilíbrio, traz renovação. A palavra de Deus, meu irmão, quando ela entra e você permite ela entrar no teu espírito, ela traz um desequilíbrio na sua natureza, na sua velha natureza, para estabilizar o espiritual sobre você. A palavra de Deus vem com peso de glória, para trazer dano àquilo que é antigo, para trazer renovação do que é novo para a tua vida. Não, você não entendeu. A palavra de Deus é capaz de desestruturar o passado, para trazer uma novidade no futuro para você e no dia de hoje. Então, quando essa mulher recebeu a palavra de Jesus lançada sobre ela, desestabilizou toda a parte do organismo dela. As vértebras, os músculos começaram a ser tocados, porque a ordem foi dada dos céus. O dono da criação que criou o ser humano, que sabia onde estava qualquer vértebra lá, qual o número de costela, qual a ordem dos músculos, qual eram as veias, artérias, qual era a ordem que estava tudo certinho, qual o lugar que estava. O Senhor liberou uma palavra: traga o padrão de novo para esta mulher. Mulher, receba o padrão de que Deus criou o ser humano perfeitamente. Ela se levantou, ela se ergueu. É assim que a palavra vai entrar na tua casa. Aquilo que está desajustado, desequilibrado, a palavra vai ser lançada esta noite e vai ter que obedecer, porque Deus dá a voz de comando. Chega de aceitar do jeito que estava. Para de aceitar a situação de como ela está vivendo. Para de chorar e se lamentar pelo que já foi, já foi. Quando você entra dentro de um carro, fazer uma viagem, o motorista quase não vê o cenário, ele só tem que olhar para frente. Mas se você é um passageiro, desfrute da viagem, desfrute da jornada. Eu quero te dizer que Jesus, Ele quer ser o condutor da sua vida hoje. Ele quer só que você desfrute. Ele quer que você desfrute de todo o cenário da sua jornada. Só que assim, irmão, com Jesus a velocidade é maior, tá? Com Deus o negócio é mais rápido. Olha para o irmão e fala assim: Deus tem pressa. Porque o pé de Deus no acelerador, o negócio é pesado. E a gente tem um freio de mão puxado, né? Tudo é assim: eu preciso aceitar a minha vida primeiro, porque a minha vida está correria. Você está mostrando quem é o seu Deus. Eu não tenho tempo porque eu trabalho. Teu Deus é o teu trabalho. Porque eu preciso organizar minha vida financeira para depois servir a Deus. Não, o dinheiro é o seu Deus. Você está revelando a quem você serve. Você está virando servo do seu emprego, servo do seu negócio. Deus ainda está em segundo plano na tua vida. Então a sua vida não vai mudar. Tem uma péssima notícia para você: a sua vida não vai mudar. Você vai conquistar. Mas foi Deus. Não, foi você mesmo com a tua força. Pode ter certeza que tem prazo de validade. Dura pouco. Mas quando você serve Deus em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem prazo de validade, meu irmão. Não tem validade lá.
Não precisa de um fiscal, é Deus que deu. É Deus que deu, aleluia. O sangue de Jesus não tem validade. Para aqueles que crêem, é eterno sobre a sua vida. Então, para de dar desculpa para você ser algo na presença de Deus. E muda o padrão você primeiro, para depois Deus mandar e mudar o teu padrão. A gente quer muito o padrão de Deus sobre as nossas vidas. Ai, Senhor, faça a sua vontade aqui na terra como no céu, como diz a oração, né? Pai nosso, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, né? Por nossas galinhas hoje, perdoe as nossas ofensas. Quem faz essa oração? Quase ninguém. Ou a gente só faz no velório, né? Ou a gente faz no, sei lá, fala aí alguma coisa que faz. Você vê, nem usa, né? Vamos colocar padrão velório. Aonde? Do Bola? Ainda bem que aqui não é o Bola. Nada contra o Bola, eu era de lá. Então, a gente pega a oração que Jesus ensinou aos discípulos e a gente usa como algo formal, como hino nacional. Só nos dias especiais que a gente vai usar ele. E a gente só vai usar Deus só nos dias especiais que a gente precisa celebrar ele. Está na hora de você usar a sua identidade de adorador, porque a Bíblia fala, ei, vem cá, a Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores que adoram o Espírito, e Espírito, cadê? Quando Isaías falou, o Senhor falou, quem enviarei? O profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. O anjo desceu e colocou uma pedra, um fogo, uma tenaz sobre a língua dele, porque ele falou que era um homem de lábios impuros. Automaticamente ele falou assim, eu quero mudar o padrão. Eu decido permitir o Senhor mudar o padrão. Eu era um homem de lábios impuros, porque depois que o fogo tocou sobre a língua dele, a autoridade chegou sobre a vida dele. Agora ele não falaria mais como Isaías, mas como o profeta Isaías. Aleluia. O Evandro, a partir de hoje, vamos colocar aqui o Evandro agora, ele abre agora a guarda da vida dele, para que o Espírito Santo mude o padrão da vida dele. Mas ele mudou o padrão dele hoje. Ele não vai mais falar como um homem Evandro que fala dos problemas. Agora ele vai falar no padrão de Deus. Ele vai profetizar as bênçãos sobre a vida dele. Porque ele entendeu que lá em Efésios 1, estava dizendo que ele já está abençoado. Olha para o teu irmão, fala para ele, você já está abençoado. Porque ainda está no padrão antigo. Por que, igreja, ainda estamos parados no padrão antigo, se já somos abençoados? Você não vai ser, você já é. Você já é curado, você já é próspero, você é bem-sucedido. Vou declarar de novo, até que isso entre no teu coração. Você pode falar assim, nossa, que heresia. Não é heresia, irmão, é Bíblia, você leu. E por que ele falou que está nas regiões celestiais? É o lugar mais seguro para estar. Palavra liberada, meu irmão, palavra de poder, palavra da verdade, palavra de concretização. E essa igreja você vai ouvir muito. Falarmos, verbalizarmos que você é uma bênção, que você é próspero. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é ter uma vida próspera. Eu acordo próspero. O que é acordar próspero? O meu dia já é uma bênção, aleluia. A minha casa é cheia de post-it. A gente fez lá a última reunião lá, e aí eu enchi de post-it na minha casa. Todo lugar que você vai, meu irmão, tá post-it. Meus filhos estão aqui, minha nora tá lá, na geladeira, um monte de papel, oração pelos filhos, oração pela minha sogra, oração pela família, igreja. Aí tá na porta da entrada da copa, tá lá, papel. No espelho lá do lavabo, tá lá o papel. Vai na cozinha, vai lavar a louça, tá no vidro. Esqueci de colocar no quarto, não vou colocar lá também. Pegar e encher a casa, vai aparecer lá o Todo-Poderoso, né? Quem assistiu lá do Jim Carrey? Cheio de post-it fazendo as petições lá. Qualquer dia você vai ver o pastor chegando cheio de post-it. Porque eu estou declarando. Quem declara vive. Quem não declara sobrevive. Quem quer declarar e viver? Começa agora a declarar. Oh, ricarabacharada.